Olá, a paz do Senhor Jesus, a todos os nossos irmãos aí que nos acompanham aqui no nosso Núcleo Teológico Antioquia. Eu sou o pastor Marcos e estou ministrando aqui mais uma aula sobre a carta, a Epístola de Paulo aos Colossenses, ok? Eu desejo a você aí uma boa aula e lembrando também que as nossas aulas aqui online são aulas mais curtas para não ficar aí cansativa para os nossos irmãos, ok? Vamos lá então. Primeira coisa que nós vamos ver aqui é o porquê devemos estudar esse livro. O que de bom podemos extrair para as nossas vidas ao ler esse livro. Então, vamos apreciar coisas maravilhosas, no que diz respeito ao conhecimento bíblico, para que possamos crescer na nossa vida espiritual, tá bom? Vamos lá então. Paulo, ao escrever a Epístola aos Colossenses, Paulo escreveu a Epístola aos Colossenses, olha só, por ter recebido a notícia de que eles estavam incorrendo em graves erros. Então, o propósito pelo qual ela foi escrita, porque Paulo, ele recebeu informações, Paulo recebeu notícias de que aquela igreja, ela estava incorrendo em graves erros. Nós vamos ver quais eram os erros que a igreja de Colossos estava cometendo e o porquê Paulo escreveu essa carta, então, direcionando aí sobre esse assunto, ok? Os santos de Colossos estavam sendo influenciados por ensinamentos enganosos e práticas errôneas que ameaçavam sua fé. Veja quão sério estava a situação da igreja de Colossos. Importante lermos aqui esse texto e tentar trazer para os dias de hoje, Vejamos se a nossa igreja ela não está incorrendo nesses mesmos erros, ok? Vamos lá então. Os membros da igreja da nossa época enfrentam dificuldades semelhantes. Olha só, então já estou dizendo aqui, certo? Que a igreja de Colossos, ela estava incorrendo em vários erros e estamos vendo aqui que as igrejas de hoje também, ela passa por dificuldades semelhantes. E se a igreja de hoje ela passa por dificuldades semelhantes, há uma necessidade também de aplicarmos esta palavra, especificamente desta epístola, para corrigir os problemas aqui, assim como foram corrigidos ali na igreja de Colossos, ok? Quem escreveu esse livro, o próprio apóstolo Paulo, a epístola aos Colossenses, foi enviada por Paulo e Timóteo. Então, se percebe a participação de Paulo e de Timóteo na escrita, na escrita dessa epístola aos Colossenses, ok? Colossenses 1 e 1, Colossenses 1, verso 23, e o Colossenses 4 e 18. Colossenses 1, 23 vai dizer assim: se na verdade permanecedes fundados e firmes na fé, não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, Paulo aqui dando a sua recomendação, certo? Parece que Paulo escreveu a saudação de próprio punho no final, certo? Da epístola, e o capítulo 4, verso 18, que nos faz crer que para ajudá-lo, alguém, talvez Timóteo, serviu-lhe de escrevente na maior parte do texto. Beleza? Então, eu estou dizendo que a carta, a epístola aos Colossenses,
ela tem a participação de Paulo e de Timóteo na escrita. Beleza? Tranquilos até aqui? Vamos lá. Colossenses 4,18 diz assim: saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Então é mais um texto que confirma aí a participação de Paulo na carta. Beleza? Quando e onde foi escrito? Paulo escreveu essa epístola quando esteve preso pela primeira vez em Roma, aproximadamente entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. Aproximadamente. Essas datas não são exatas, tá? São datas aproximadas aí. Para quem e por que esse livro foi escrito? Vamos lá. Essa epístola foi escrita para os santos fiéis de Colossos, um lugar localizado na atual Turquia, certo? Paulo orientou os santos de Colossos a compartilhar a carta com os membros da igreja de Laodiceia. Então, ela é destinada a Colossos, mas também há um pedido que essa carta ela se estenda também à igreja de Laodiceia. Bom, se pediu para que se estendesse àquela igreja, pode ser também que a igreja de Laodiceia estava incorrendo nos mesmos erros, visto que esses erros aqui também são semelhantes aos de hoje. Então, tá certo? Vamos lá. Paulo escreveu essa epístola após a visita de Epáfras, o evangelista da igreja de Colossos, Colossenses 1, do 7 e 8. Veja bem que Epáfras disse a Paulo que os colossenses estavam cometendo um grave erro. Então foi Epáfras que trouxe essas informações para Paulo. Epáfras era um obreiro ali da igreja, tá ok? Então vamos lá. Pois pensavam ser melhores que os outros por observarem cuidadosamente certas ordenanças exteriores. Então, os colossenses, eles estavam se achando superiores aos outros por observarem ordenanças exteriores. O que são ordenanças exteriores? Ordenanças exteriores são, na verdade, ordenanças que não são extra-bíblicos, digamos assim, tá? Existe aquilo que é bíblico, tá? Que nós temos que colocar em prática. Tem aquilo que é antibíblico, tá? Aquilo que não tem na Bíblia. E tem o que é extra-bíblico. As pessoas querem fazer um pouco mais daquilo que a Bíblia orienta ou manda fazer, tá ok? Então, colossenses estavam se achando superiores aos outros, certo? Por guardar ordenanças exteriores, tá? E eles ensinavam também as pessoas ali a se absterem-se de certos prazeres físicos, tá? E prestarem culto aos anjos. Olha, não é um retrato que vivemos nos dias de hoje, E se tratando aqui de culto aos anjos, então veja que naquela época já tinha essas movimentações. Essas práticas levaram os colossenses a crer que estavam sendo santificados. Olha só que perigo. Então eles achavam que por guardar essas ordenanças exteriores, eles eram superiores, eles tinham mais conhecimento, eles eram mais santos que os outros por causa disso, tá? Julgavam também eles que entendiam os mistérios do universo melhor que os outros membros da igreja. Então é complicado, irmãos. Colossenses era uma igreja que estava cheia de si, ok? Em sua carta, Paulo censurou-os, ensinando que a redenção é obtida somente através de Cristo e que devemos ser sábios e servi-lo, tá? Então ele deixa claro aqui que a salvação é obtida somente através de Jesus Cristo e não necessita algo exterior, para que sejamos santos e para que sejamos salvos em Cristo. Beleza? Quais são algumas características marcantes desse livro? Então nós vamos ver agora algumas características marcantes desse livro. Vamos lá? Na Epístola de Colossenses, Paulo reagiu aos falsos ensinos,
aos falsos ensinamentos em Colossos, dando ênfase à divindade e à missão da salvação e à supremácia de Cristo. Então, Paulo, ele aborda aqui 3 assuntos importantes. Quais são eles? Divindade de Cristo, a salvação e a supremácia de Cristo. Ok? Então, são assuntos assim profundos, né, sobre esses ensinamentos, ok? Ele ensinou que Cristo é a própria imagem de Deus, o Pai, o Criador, o cabeça da igreja, o primeiro a ser ressuscitado e o Redentor. Então ele é a cabeça de todo principado e poder. Então é em Colossenses que nós temos a informação, o conhecimento, e Cristo é a cabeça da igreja. Ele vai dizer que Cristo é a cabeça de todo principado, de todo poder. Cristo é a cabeça. Amém? E cumpre a sua missão divina sob a direção do Pai. Beleza? Tranquilos até aqui? Vamos lá então. Paulo adverte contra aqueles que ensinam que a verdadeira espiritualidade é alcançada por meio de rituais, festivais, alimentação especial. Então, Paulo, ele é enfático, ele contraria aqueles ensinos, né, de que para se obter espiritualidade era necessário algumas práticas, alguns rituais, certo? Algum tipo de alimentação espiritual. Então é por isso que ele coloca aqui a supremácia de Cristo. Ele vai falar sobre a divindade de Cristo e sobre a salvação em Cristo, ok? Ele ensinou que a maturidade espiritual é o conhecimento de Deus, certo? Ele ensinou que a maturidade espiritual e o conhecimento de Deus manifestam-se ao pensarmos nas coisas que são de cima. Ficou claro aqui? Ele ensinou que a maturidade espiritual e o conhecimento de Deus manifestam-se ao pensarmos nas coisas que são de cima, tá? Então a recomendação da palavra é pensar nas coisas que são de cima. Glória a Deus por isso. E ao eliminarmos os atos impuros, certo? Pensar nas coisas que são de cima e eliminar os atos impuros. E ao desenvolvermos atributos cristãos. Então, capítulo 3, verso 2, capítulo 3, do 5 ao 9, capítulo 3, do 12 ao 17, nós encontramos esses ensinamentos aí de Paulo falando sobre pensar nas coisas que são de cima, eliminar atos impuros e desenvolvermos atributos cristãos. Nós precisamos também colaborar, né, vigiando, se esforçando, tá ok? Para que nós não entremos em tentação. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso a recomendação é: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Beleza? Paulo aconselhou seus leitores a permanecerem fundados, firmes no Evangelho. Ok? Então, qual era a recomendação de Paulo? Que eles permanecessem fundados, firmes no Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus é a boa nova, é a boa notícia da salvação. Ok? Assim como arraigados e edificados em Jesus Cristo. Olha só que profundidade, né? Ele pede para que os crentes ali de Colossos permaneçam fundados, firmes no Evangelho, arraigados, né, e edificados em Jesus Cristo e confirmando na sua fé. Amém? Vamos lá então. Nós vamos agora aqui para um resumo, tá ok? A nossa aula online, como eu já disse aqui no início, ela é um pouco mais curta, ok? Para não se tornar cansativo aí aos nossos irmãos. Vamos lá. Paulo cumprimenta os santos em Colossos,
e declara que Jesus Cristo é o Redentor, o primogênito de toda a criação, o Criador e o Senhor de toda a divina perfeição, em que esta reconciliação do universo, Paulo exorta os santos a estabelecerem a sua fé em Jesus Cristo. Beleza? Paulo adverte contra crer em falsas filosofias, beleza? Ou tradições de homens, incluindo a adoração de anjos, e a chegar, né, a extremos como abster-se das necessidades físicas básicas, como a forma de disciplina espiritual. Então, resumindo aqui, né, aquilo que nós já falamos, ok? Então é dentro desse contexto aí que é escrito a Epístola aos Colossenses, tá ok? E nós vamos parando por aqui. Agradeço aí a sua atenção, que este assunto, né, sirva aí para aguçar a sua curiosidade, e ler as Sagradas Escrituras, meditar nas Sagradas Escrituras, para que esses falsos ensinos, essas heresias, não nos pegue aí de surpresa. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.